Olá, turma! Olá, galerinha do oitavo ano A, B e oitavo ano D. Hoje, dia 8 de julho de 2020, nós vamos iniciar a nossa aula remota. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade deixada no dia 24 de junho e acrescentarmos alguma tarefa também com relação aos triângulos, tá bom? Algumas características que existem em alguns triângulos. Então, pegue seu caderno, você que tentou fazer as questões da página 73, que foram as questões 1, 3, 4, 6, 8 e 9. Então, a gente vai, a partir de agora, acomode-se aí no lugar da sua casa, pegue o caderno, borracha, livro, lápis e bons estudos. Vamos iniciar a nossa correção. Olha, pessoal, na primeira questão, a questão pede para, em cada uma dos triângulos, identificar o maior lado. Triângulo, vamos relembrar, triângulo é uma figura e que tem três lados, né, três ângulos, e o maior lado de cada triângulo vai ser aquele lado que é oposto ao maior ângulo. Como assim, professor? Esse lado AB, ele é oposto ao ângulo 40. Então, esse lado AC é oposto ao ângulo 60. Então, esse lado já é maior que esse. E esse lado BC é oposto ao ângulo de 80 graus. Então, maior ângulo oposto é também o maior lado. Então, o maior lado desse triângulo vai ser o lado BC. No caso, nós representamos esse BC por um segmento de reta. Nós já vimos o que é uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta. Um segmento é uma reta limitada por dois pontos, ó. Inicia no ponto B e termina no ponto C. Na letra B, nós temos esse ângulo 30 oposto a esse lado, NM. O ângulo 40 oposto ao lado PM. E o ângulo 110 oposto ao lado PN. Então, o maior lado é o lado PN, representado por PN e um tracinho em cima. Na questão 3, pessoal, a questão 3 diz: num triângulo, as medidas de dois de seus ângulos internos são 72 graus e 81 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Ah, professor, precisa desenhar? Não, estou desenhando só para ficar mais claro. Ó. Nós vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. A soma dos três ângulos internos. Então, 81 mais 72 dá 153 graus. 153 graus. Para 180 vai ser 180 menos 153 graus vai ser igual a 27 graus. O terceiro ângulo desse triângulo é igual a 27 graus. Na questão 4, pessoal, a questão diz: as medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são expressas por... Aqui ele está representando as três medidas dos ângulos internos de um triângulo. Depois diz, pergunta, quanto mede o maior ângulo desse triângulo? Para poder nós sabermos quem é o maior ângulo desses três, nós primeiro temos que encontrar o valor de x, que é o valor desconhecido. Mas nós vimos que a soma desses três ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então, nós vamos transformar
em uma equação. Nós vamos pegar a medida dos três ângulos, 3x menos 48, que é o primeiro ângulo, mais 2x mais 10 graus, que é o segundo ângulo, e o terceiro, que é x menos 10 graus. Tudo isso vai ser igual a 180 graus. E aí, nós resolvemos a equação de primeiro grau. Quem tem letra, fica no primeiro membro. Quem não tem, passa para o segundo membro, invertendo o sinal. Então, quem fica no primeiro membro? 3x, que já está. 2x também, que já está. Mais x também, que já está. Quem fica no segundo membro? 180, que já está. Mais 48. Mais 10 e menos 10, eles se anulam, que são opostos. Então, só fica no segundo membro 180 mais 48. 3x mais 2x mais 1x vai ser igual a 6x. 180 mais 48 vai ser igual a 228 graus. X é igual a 228 graus dividido por 6. Vamos dividir 228 por 6. 2 não dá por 6, 22 dá 3 grupos, que dá 18, sobra 4. Baixo 8. 48 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Então, x é igual a 38 graus. Nós descobrimos x. Então, vamos descobrir agora o valor de cada ângulo desse triângulo. X é 38. Então, vai ficar, substituindo o x por 38, aqui vai ficar 3 vezes 38 menos 48. Esse outro vai ficar 2 vezes 38 mais 10. E o outro vai ficar 38 menos 10. Vamos resolver. 38 vezes 3 vai ser igual a 3 vezes 8, 24. 3 vezes 3, 9. E 2, 11. 114. 114 menos 48. Vamos subtrair. 4 menos 8 não dá. Toma emprestado, fica 14. 8 para 14 dá 6. 0 menos 4 não dá. Toma emprestado, fica 10. Que dá 66 graus. Esse é o valor de um dos ângulos. Vamos encontrar o outro. O outro vai ser 38 vezes 2 dá 60, 76. 76 mais 10, 86 graus. E o outro ângulo, 38 menos 10, que dá 38 menos 10 dá 28 graus. Vamos tirar a prova. A soma deles três tem que ser obrigatoriamente igual a 180. Vamos ver. 80 mais 20, 100. 100 mais 60, 160. 6 mais 6, 12. Mais 8, 20. 160 mais 20, 180. E a questão quer saber quem é o maior ângulo. Então, a resposta não é 38 graus. A resposta é 86 graus. 38 é o valor de x. Substituí o valor de x e encontrei o valor do maior ângulo. Esse é a questão 4. Na questão 6, pessoal, a questão diz: considerando a representação do triângulo ABC da figura, determine o valor de x. Esse valor de x, que é um valor desconhecido.
Quem dê uma olhada aí no assunto referente a essa atividade, o assunto diz que o ângulo externo, esse ângulo externo aqui, ele vai ser igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Quando é que um ângulo é adjacente a outro? Quando ele possui o mesmo vértice e tem um lado em comum. Por exemplo, prestem atenção, ó. Esse ângulo 2x mais 10 e esse ângulo C, eles são adjacentes. Por quê? Porque eles possuem o mesmo vértice. O mesmo vértice aqui, o ponto C, né? E, no caso aqui, ó, esse ângulo externo, que é 2x mais 10 graus, vai ser igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, ou a soma dos ângulos internos opostos, né? Que, no caso, vai ser x mais 60 graus. E aí ficamos com uma equaçãozinha de primeiro grau. Quem tem letra fica no primeiro membro. 2x, o x vem para o primeiro negativo, 60. O 10 que está no primeiro vai para o segundo negativo. Não é assim? 2x menos x, 1x. 60 menos 10, 50 graus. Então, x é igual a 50 graus, a resposta da questão 6. Na questão 8, pessoal, a questão diz: considere um triângulo ABC em que o ângulo externo no vértice A, mede 116 graus. A medida do ângulo B mede x e a medida do ângulo C mede x menos 20. Determine as medidas. Quer descobrir a medida do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. Nós vimos na questão anterior que o ângulo externo, que é 116, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Ou seja, esse ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos opostos a ele aqui, ó. Então, vai ser a soma deles dois, x mais x menos 20 graus, é igual a 116 graus. Isso é o que a questão nos mostra. E aí, vamos encontrar o valor de x. X mais x no primeiro membro, 116 mais 20. 2x é igual a 116 mais 20, 136 graus. X é igual a 136 graus dividido por 2. A metade de 136 vai ser 50, 68. 68 graus é o valor de x. Se x é 68 graus, consequentemente, já é a medida de B, 68 graus. A medida de A vai ser quem? 68, ou a medida de C vai ser 68 menos 20, que é 48 graus. E o ângulo A, ele é suplementar 116 graus. É o que falta para 180. Então, quanto falta para 180? 180 menos 116 dá 64 graus. Essas três medidas são as medidas que a questão pede. E na questão 9, um desafio, a questão diz: observe a figura a seguir e calcule o valor da expressão dada, utilizando todas as propriedades que forem necessárias.
Vamos pensar aí. Vamos usar todas aquelas propriedadezinhas que nós vimos no assunto, até na música. Ó, utilizando todas aquelas propriedades que nós vimos, a questão quer saber o valor dessa expressão. Para isso, temos que encontrar o valor de x, de y, de a e de b. Observando bem aqui, ó, esses dois ângulos, eles formam um ângulo de 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Então, x é suplementar a 135 graus. Então, vai ser x é igual a 180 graus menos 135, que vai dar igual a 180 menos 135, dá 45 graus. 45 graus é o valor de x, né? Outra, nós sabemos que esse triângulo, a soma dos ângulos internos, também é igual a 180 graus. Ou seja, x, que é 45 graus, mais y, mais 110 graus, tudo isso é igual a 180. Então, vamos encontrar o valor de y. Y é igual a 180 graus menos 110 graus menos 145, menos 45 graus. Mudou de membro, mudou o sinal. Y é igual a 180 graus menos 155 graus, que é igual a 25 graus. Y vai ser 25 graus. Eu tenho x e eu tenho y. Vamos encontrar agora a e b. Y é 25. 25 mais 75, 25, que é y, mais 75, mais a, tudo isso também forma um ângulo de 180 graus. Então, a vai ser igual a 180 graus menos 100 graus. A é igual a 80 graus. A é 80. Nesse outro triângulo, nós vimos que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, se A é 80, 80 mais 70, 150 graus. Para 180, falta 30 graus. Então, B vai ser 30 graus. E aí, resolvendo a expressão, quem é x? 45. Quem é y? 25. Quem é A? 80. E quem é B? 30 graus. Somando tudo, vai ficar quanto? 80, 100, 140, 170, 180 graus. É a resposta final da questão 9. Pronto, pessoal, dando continuidade à nossa aula remota, nós vamos falar sobre a altura de um triângulo e falar sobre bissetriz. Já já eu vou deixar aqui um vídeo falando mais sobre as bissetrizes e relembrar, já que nós vimos como encontrar a bissetriz de cada ângulo usando o transferidor e o compasso, tá certo? Mas falando aqui sobre a altura, falando sobre a altura de cada triângulo. Quando a questão disser, por exemplo, nesse triângulo ABC, nós temos uma altura aqui que eu vou chamar de, marcar um ponto aqui, H. Essa altura AH, que é a altura,
sempre é perpendicular, ou seja, o ângulo mede 90 graus com o lado que forma essa altura. Então, no triângulo ABC, eu tenho aqui a altura desse triângulo AH, então esse ângulo é um ângulo perpendicular. Se eu quiser encontrar a altura referente a esse ângulo B aqui, ó, se eu traçar aqui outra altura, esse ângulo aqui também vai medir 90 graus. E se eu traçar também a altura aqui, ó, desse ângulo C, esse ângulo aqui também vai ser perpendicular, né? Então, se a questão disser tal triângulo, a altura AH, então nós já percebemos, não precisa nem vir com um desenho, viu? Com esse desenho. Já é para a gente lembrar que esse ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Ah, professor, mas aqui, por exemplo, nesse triângulo ABC, onde é que está a altura? A altura é para ser assim, não é? Olha, a altura, então é exatamente aqui, ó. Essa altura, esse prolongamento aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus. Nas atividades que a gente vai tentar fazer aqui, nós vamos usar esses dois, além dessas outras propiedadezinhas, nós vamos usar essas duas ideias. Bissetriz é quando o ângulo, uma semirreta corta o ângulo ao meio, em dois ângulos iguais. E a altura é quando ele forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Vou deixar agora um pequeno vídeo, relembrando como a gente encontrar as bissetrizes de cada ângulo. Não vou perder o compasso, não vou perder o compasso, eu só quero é ser feliz e encontrar com você a nossa mediatriz, um ponto equidistante, que não seja depois, que não seja antes, não vou perder o compasso. Alguma vez você combinou de encontrar com um amigo ou uma amiga e precisou escolher um lugar que ficasse à mesma distância da casa dos dois? Se vocês moram na mesma rua, até pode ser simples de achar, por exemplo, uma lanchonete que fica à mesma distância das duas casas. Mas como saber se um ponto qualquer está à mesma distância de outros dois pontos determinados? Na geometria, existe um conceito que serve para identificar justamente esses pontos. É a mediatriz. A mediatriz é uma reta que divide um segmento de reta, por exemplo, o segmento AB, exatamente ao meio, formando com ele um ângulo de 90 graus. Isso significa que todos os pontos da mediatriz estão à mesma distância do ponto A e do ponto B. Construir a mediatriz de um segmento é muito simples. Primeiro, você determina o segmento unindo os dois pontos, digamos, A e B. Depois, você fixa a ponta seca de um compasso em um dos pontos. Traça um arco com uma medida qualquer, mas que passe um pouco além de onde você acha que é o meio desse segmento. Em seguida, você repete isso com a mesma abertura de compasso, mas fixando a ponta seca dele no outro ponto. Você vai perceber que os dois arcos se cruzam em dois pontos diferentes. Com uma régua, você traça uma reta passando por esses dois pontos. Pronto! Você tem a mediatriz do segmento AB e sabe que qualquer ponto dessa reta está equidistante do ponto A e do ponto B, ou seja, está à mesma distância dos dois pontos. Dividir as coisas na metade, aliás, é algo que a gente faz muito no nosso dia a dia. Se você tem irmãos, primos ou colegas, então já está mais do que acostumado a dividir tudo. Na geometria não é diferente. E uma necessidade comum é dividir ângulos. Vamos considerar o ângulo AOB, por exemplo. A semirreta com origem no vértice, indicado pelo ponto O, que divide o ângulo AOB em dois ângulos congruentes, é chamada de bissetriz. Se você tiver uma folha de papel e um ângulo reto, achar a bissetriz é muito fácil. Basta dobrar a folha sobrepondo as laterais adjacentes. Como mágica, a bissetriz vai surgir, dividindo o ângulo de 90 graus em dois de 45 graus. Mas nem sempre as coisas são tão simples assim, não é verdade?
Como eu faço para achar a bissetriz se eu não puder dobrar as folhas de papel ou se o ângulo não for reto? Vamos lá que tem um jeito. Para achar a bissetriz de qualquer ângulo, você só precisa de régua e compasso. Vamos considerar o ângulo COD, que tem uma medida desconhecida. Para traçar sua bissetriz, primeiro usamos o compasso fixando a ponta seca no vértice O e traçamos um arco qualquer, cruzando as duas semirretas que formam o ângulo COD. Vamos chamá-los de pontos P e Q. Agora, com a ponta seca do compasso no ponto P, vamos traçar um pequeno arco com uma abertura qualquer. Depois, vamos fazer a mesma coisa, mas com a ponta seca do compasso fixada no ponto Q. Esses dois arcos vão se cruzar formando um novo ponto, que vamos chamar de R. Agora basta traçar uma semirreta partindo do ponto O, passando pelo ponto R e temos a bissetriz do ângulo COD. Isso significa que os dois ângulos formados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, mesmo que a gente não saiba qual medida é essa. E se a gente conhece a medida do ângulo principal, ao traçar a bissetriz, a gente também conhece a medida dos ângulos formados, que é sempre a metade. Então, a bissetriz de um ângulo de 120 graus forma dois ângulos de 60 graus. A bissetriz de um ângulo de 60 graus forma dois ângulos de 30 graus. E assim por diante. Você também pode ter ouvido falar que a bissetriz e a mediatriz são lugares geométricos. Esse termo lugar geométrico se refere a nada mais que um conjunto de pontos que tem alguma propriedade em comum. Agora que a gente já falou bastante sobre dividir as coisas no meio, que tal se a gente fosse num lugar bem legal para dividir uma pizza? Só quero é ser feliz, encontrar com você a nossa bissetriz, que tem ângulos congruentes, os mesmos graus exatamente. Se não tem, vai com transferidor, mas não vou perder o compasso, não vou perder o compasso. Vou fazer uma questão aqui bem simples, usando a ideia de altura dentro de um triângulo, tá ok? Na figura abaixo, AH é a altura. Calcule o valor de x e y. O que tem AH ser a altura? A própria figura já diz. Quando eu traço a altura de um triângulo, ela sai do vértice e chega ao outro lado fazendo 90 graus, tá? Então isso aqui, ó, é o que vai me ajudar, né? O símbolo de 90 graus, o símbolo do ângulo reto. Isso aqui que vai me ajudar, que é o seguinte: para achar o valor de x e y, eu vou pensar de forma separada os triângulos que eu tenho aqui e não pelo triângulo ABC. Eu vou pensar pelo menos, ó, primeiramente, por exemplo, para o triângulo AHC. Olha, pensando aqui, ó, nesse triângulo, reparem, eu tenho o valor de 50 graus, eu tenho o valor de 90 graus e tenho o valor de y. Ou seja, em qualquer triângulo, vocês já sabem que a soma dos seus três ângulos tem que somar 180 graus. Então, aqui eu já tenho 2, facilmente eu acho a terceira medida. Não é assim? Ó, y mais 50 graus mais 90 graus, isso tem que resultar em 180 graus. Então, aqui eu já tenho 90 mais 50, 140. Então, que ângulo mais 140 graus que vai dar 180 graus? 40 graus, certo? 40 mais 50, 90, mais 90, 180. Então, já de cara, achei o valor de y. E para achar o valor de x, eu vou olhar para o outro triângulo. O triângulo ABH, certo? Aqui, ó, o triângulo virado para minha esquerda. Então, ó, mesma ideia. Aqui é 30 graus, aqui é 90, aqui é x. Então, novamente, 30 mais 90 mais x tem que resultar em 180. Qualquer triângulo é 180. Então, 30 mais 90, 120. 120 mais qual ângulo dá 180? 60 graus, não é assim? Então, achamos os dois valores, 60 graus e 40 graus. Mais ainda, se a questão tivesse pedido qual o valor do ângulo A, porque olha só, o ângulo A é a junção dessas duas medidas, certo? Aqui, ó, o valor das medidas x junto com a y. Então, o valor do ângulo A seria o valor de x mais o valor de y, então 100 graus, certo?
não pediu, mas vamos aproveitar para ilustrar mais um vídeo aí de geometria, bem simplesinho. Determine o valor de x, sabendo que AD e BC são bissetrizes dos ângulos indicados. Só relembrando o que é bissetriz. Bissetriz é uma reta que sai de um vértice e vai até o outro lado, só que o que ela faz com esse vértice? Ela divide esse vértice em duas partes de mesma medida, tá ok? Então, nós temos aqui uma bissetriz e nós temos aqui uma segunda bissetriz. Então, o que a bissetriz faz? Ela divide o ângulo do vértice ao meio, tá ok? Então, ele me deu essa ideia, essa dica e pediu qual que é o valor de x. Então, por essa dica, eu vou começar. Bom, o ângulo A aqui, o vértice A, tem um ângulo de 90 graus, o símbolo aqui, ó, com o quadradinho e a bolinha. Se eu passei uma bissetriz por ele, ou seja, eu dividi esse ângulo de 90 graus em duas partes, congruentes. Então, eu tenho 45 e 45, certo? Bom, do lado de cá, eu já não tenho total, eu já tenho só uma parte aqui, ó, 20 graus. Mas eu sei que esse vértice foi dividido ao meio. Por quê? Porque essa reta é bissetriz. Portanto, embaixo também tem o mesmo valor, 20 graus, ok? Tá, e daí? Eu preciso achar o valor de x e eu tenho, na verdade, aqui, ó, um triângulo com dois valores. Certo? Aqui, ó. Tem dois valores indicados nesse meu triângulo aqui e preciso achar um valor que, de certa forma, está fora. Às vezes, é mais interessante eu achar esse valor aqui, ó, que nem tem uma letra, que eu vou chamar de A. Achar esse valor, porque eu tenho dois valores aqui, então eu consigo achar um terceiro valor do triângulo. E depois, esse A e X serão ângulos suplementares. Ou seja, um mais o outro tem que dar 180, e aí sim eu consigo achar o valor de x, tá? Essa é uma ideia. Ou então, para quem já conhece o teorema do ângulo externo, eu posso pensar que cada ângulo externo de um triângulo, esse x representa um dos ângulos externos desse triângulo assinalado aqui embaixo, cada ângulo externo ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, sem ser o A, o x vai valer 45 mais 20. Então, de cara, eu já falei com vocês que o x vai dar 65. Para quem não conhece esse teorema, vamos fazer com a ideia que a soma de três ângulos em um triângulo vale 180 graus. Então, achando esse valor de A que eu criei aqui, é o que eu acabei de falar com vocês. A mais 45 mais 20, eu sei que tem que resultar em 180 graus. Isso em qualquer triângulo, né? Sempre dá 180. Então, aqui eu já tenho 45 mais 20, 65. Então, A mais 65 graus é igual a 180. Portanto, que número que eu somo com 65 para dar 180? Esse número é 115. Então, achei esse valor aqui, ó. E o que eu disse para vocês, que o valor de A mais o valor de x, ó, reparem aqui o semicírculo, olha. Os dois juntos são adjacentes suplementares, ou seja, somam 180 graus. Portanto, o valor de A é 115, então 115 mais o valor de x é igual a 180. Então, que número mais 115 que dá 180? Esse número é 65 graus. Pronto, pessoal, Okay? E para finalizar a nossa aula, nós vamos ficar somente com 5 questõezinhas para a gente encerrar o capítulo sobre triângulos. Né? Nós vamos tentar resolver na página 79 as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Prestem atenção, copia e resolve, deixa no caderno. Terminou de resolver hoje, deixa seu nome, a turma e já tira a foto e me envia, tá certo? Não deixe para fazer na outra quarta-feira ou enviar só na outra quarta-feira, não. Terminou de resolver, pode colocar seu nome, a turma e pode tirar a foto e me enviar no privado, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar no privado que eu estou lá para, na medida do possível, tentar responder as dúvidas, tá bom? Bons estudos, boa semana
e não vamos deixar. Alguns me perguntaram, professor, essas atividades vai valer nota? Pessoal, todas essas atividades, tudo que a gente está usando vai servir como avaliação durante o ano, tá bom? O conselho é que não vamos nos prender somente em fazer só se valer ponto. Vamos pensar, eu preciso aprender esses assuntos porque vai me ajudar a compreender bem mais alguns problemas do dia a dia e também nos anos seguintes, nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, nós vamos precisar desses assuntos, tá bom? Então, bons estudos, pessoal. Fique com Deus, fique em casa e qualquer coisa pode me chamar. Até a próxima aula.